e meninas, senhoras e senhores, ladies and gentlemen e não binários, sejam bem-vindos à Ponta do Iceberg. Esse é o Cine Pipoca Vermelha e eu sou o Leozão. E eu sou o professor Bonato. Ficou bem legal isso aqui, entendeu? Eu sou o Leozão com banana de pijamas, entendeu? Meu IV2, gostei. Mas vale. Mas vale. Esse aqui é o Cine Pipoca Vermelha, nossa última aula sobre Idade Média aqui na Ponta do Iceberg, que lá no Iceberg tem muito mais. Muita coisa boa chegando por aí. E hoje a gente vai analisar a série Vikings. Quando eu falo analisar, é o seguinte: tem muita cena em Vikings que tem umas coisinhas escondidas ali e a gente quer mostrar pra você por que eles colocaram isso na cena. Agora, uma coisa que o pessoal quer saber, a gente tem que responder essa pergunta é: qual o contexto de Vikings? Porque, ó, parece ser invasão bárbara, Vikings invadindo a Europa, só que tá lá no século 8, o Império Romano acabou lá no século 5, então a galera tá meio perdida. Qual que é o contexto? O contexto é aquilo que se convencionou chamar de segunda invasão bárbara. Particularmente, eu acho um termo complicado, falar em segunda invasão bárbara, que dá a impressão que, eles não estão dentro da Europa. Duas, tá diretamente ligado à primeira invasão. E não está. Não tem. É outro contexto. São 300 anos depois, né? E na verdade, você tem dois processos acontecendo. Um é uma invasão pelo norte, os vikings, né? E outra, que é uma grande sacada da série, que foi espetacular, fenomenal, que é a ocupação, a invasão pelo sul, né, pela parte sul do continente europeu, pelos mouros, os árabes islamizados. E olha que engraçado, porque eu falei sobre isso na quarta-feira, quando a gente resolveu os exercícios, caiu questão sobre isso no vestibular da UEM. Então presta atenção, a gente vai fazer o seguinte: a gente separou 3 momentos da série, um passando pela primeira temporada, outro pela terceira temporada e outro pela quarta. Que série! Série espetacular. Se você nunca assistiu, fica uma recomendação: assista Vikings, sério mesmo, assista Vikings. É uma série. Eu tô apaixonado pela série. Sério, é muito e boa. Estou apaixonado pelos personagens. E uma em especial, por favor, que isso. Não, ela realmente, eu me submeto o que ela quiser. Eu tento ser engraçadão, eu não consigo. A primeira cena que a gente vai assistir aqui de cara, pra você entender, é te mostrando como essas invasões funcionavam. Como assim? Quem é que tá invadindo? Quem é que tá sendo invadido? A gente tá no meio da Alta Idade Média, ou seja, já estamos vivendo um processo bem rural, bem feudal, que vai ficar bem mais bem acentuado lá na Baixa Idade Média. Mas você já vai conseguir ver um feudo, já vai conseguir perceber tudo isso. As fortificações típicas da época. E principalmente você vai ver que quando esses caras invadem, onde é que tá todo mundo? Tá todo mundo na igreja. Essa é uma cena da primeira invasão que o Ragnar vai fazer, vai liderar, né? A ilha da Grã-Bretanha. Sim. E ele tá chegando num feudo, e todo mundo tá dentro da igreja orando, enquanto eles estão entrando no feudo. Eles não esperam essa invasão. Não. Ninguém esperava, né? E olha que engraçado, você vai perceber a diferença entre essa cena e a última que a gente vai te mostrar, porque tem um detalhe muito interessante. Esse feudo, ele é um feudo bem feudo mesmo. Tem uma igreja, tem os nobres, os servos. Você vai perceber que essa é uma missa de nobres, porque eles estão armados, dá pra perceber isso. Quem portar armas é nobre. É nobre. Servo não porta arma. Massa. Se for da igreja, ele ainda pode portar armas. Se ele for de origem nobre, ele tá vindo da nobreza para a igreja. Se for bispo, cardeal, ele ainda pode. Apesar que eles também utilizam os seus cavaleiros para lhe proteger. Vamos lá, presta atenção. Facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei.
name of God, who are you? Olha que engraçado. Ele fala, em nome de Deus, quem são vocês? Então é o começo mesmo. É a primeira vez que os vikings... na verdade, o que acontece? Os vikings não tinham a prática de viajar a oeste nas suas pilhagens. Verdade. Não tinha essa prática. Eles viajavam a leste. A pilhagem fazia parte da economia, da cultura e da economia, ou melhor, da economia gerando uma cultura de pilhagem para sustentação. O que é pilhagem? Pilhagem é saque. Por que o nome pilhagem? Porque tem uma cena, não sei se a gente vai colocar aqui, mas o pessoal pode acompanhar, tem uma cena em que eles saqueiam e fazem uma pilha no centro antes de levar embora. No centro da Praça Central, é uma pilhagem. Né? Você invade as casas, a igreja, e aí vai juntando tudo e colocando, depois você carrega numa carroça, sacolas, etc, e vai embora. É isso que eles fazem. Só um detalhezinho que é o seguinte, eles estão rezando uma missa em latim. Eu ia falar isso, observação. Na Idade Média, inclusive quem vai começar a falar sobre mexer isso é lá na Reforma Protestante para frente. Só lá com Lutero. Até então é rezado em latim e o padre de costas para os fiéis. Hoje você não tem mais isso depois do processo da reforma. Bom, a gente já entendeu então a primeira cena, que é para te mostrar um pouquinho de como funcionavam as invasões. Fica a minha recomendação aqui, presta atenção porque essa série tem muita cena desse cara aqui aparecendo. É machadada, a gente trouxe pra mostrar, é machadada no crânio. Boa parte da série, cara, vale a pena assistir, tem bastante guerra. Então, resumindo essa cena agora, é um rei europeu cristão recebendo os vikings que estão se começando a estabelecer na região que é dele. Montar uma colônia. E ele quer presentear essa galera aí, e ele vai dar algo muito novo. Perceba a reação da galera, como isso é bizarro e novo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso e qual a importância disso na Idade Média. Gratified and pleased, as I'm sure King Ragnar will be pleased also. I've brought some of my nobles to show them the progress you are making here. Our people, as much as yours, will benefit from a good harvest, and to help you prepare it, I've brought you something. It's a new type of plow. Ah, Léo, fala aí. Parei. Primeiro, a cara de espanto é como se hoje descesse numa praça central da cidade um foguete, entendeu? É uma puta tecnologia pra época. Que tecnologia é essa? O arado. Exatamente. O arado. Que era uma grande novidade. Vamos lembrar que não era possível produzir excedente porque não se tinha as condições para isso. Resumindo, por que essa cena é tão importante? Entenda o seguinte, durante a Idade Média, o comércio vai diminuir muito. Por quê? Porque não tem mercadoria. O que é mercadoria? Pensa nos dias de hoje. O que é mercadoria? Por que tem milho para vender, por exemplo? A gente tá comendo pipoca. Como é que a gente conseguiu comprar essa pipoca aqui? Por que tem um milho para vender? Porque com certeza alguém plantou e sobrou milho, e essa pessoa vai vender. Só que na Idade Média, os caras não conseguiam fazer sobrar nada, porque eles não conseguiam produzir muito. Era pouca gente, com pouca tecnologia, com uma terra não muito fértil, então era difícil de produzir. Agora, com esse arado, você consegue aumentar a produção. Aumentou a produção, começa a sobrar. Sobra, vai virar mercadoria, e lá na frente a gente vai ver que o Renascimento vai trazer tudo isso de volta. Essa pecinha, o arado, que é um negócio tão simbólico, significa muito, na verdade. Né? Com certeza. Lembrando também o seguinte, é um processo lento. É lento. O arado não aparece hoje, amanhã a Europa tá toda usando. E olha que bizarro, tanto que esse arado vai se difundir lá em 1300 e alguma coisa. Exatamente. Só que aqui a gente ele tá começa na borda da Europa. Então, mas essa é uma cena muito reveladora. Muito importante. Por quê? Porque nós estamos no período medieval, é um feudo, você tem um rei que... Outra coisa que é importante dizer, esse rei, ele não é o rei da Inglaterra. Não. Ele não é o rei da Grã-Bretanha, não tem nada disso. É o sonho dele. Ele é o rei de uma parte daquilo que hoje é a Inglaterra e a Grã-Bretanha. Ele está apresentando essa novidade para os nórdicos, né? Acabam de chegar. It does not just scratch the surface of the earth, but it digs deeper, and because of the angle of the blade, it turns the soil over. Now, we've made some experiments, and when manure is also dug into the ripped and open earth, the crop and the harvest increase.
You would leave us this plan? Não, ó, Yeah. é muito massa quando ele fala assim, ó. A colheita, a safra aumenta, ela olha com uma cara tipo... Como assim? A colheita? Porque a Idade Média você vive cercado e ameaçado pela fome. Não, tem um detalhe importante que eu percebi aqui agora, posso falar? Claro. Se eu falar besteira, você me avisa. Não, sem dúvida. Os Vikings, eles são politeístas, certo? Certo. Então, por que eles são politeístas? Eles acreditam que cada deus é responsável por alguma atividade humana, certo? Exato. Que eles não conseguem explicar, certo? Quando você fala sobre colheita para um viking, por exemplo, ele entende que quem dá muita, ou tira, ou põe, é um deus, certo? A hora que você apresenta uma tecnologia e você consegue mensurar, aumentar, o viking já começa... Mas eles conseguem controlar quanto, olha, bizarro, né? Claro, ou Por isso seja... que ela faz essa cara. Não, é por uma série de razões. Uma delas é essa, acho que você pegou uma questão muito importante. Aí começa, num certo sentido, começa a transferir para o homem o seu controle. O controle da sua colheita, da sua, né, o controle da fome, a própria distribuição dessa comida depois. Quer dizer, ele consegue gerar mais sem que o Deus dele venha para fazer isso. Exatamente. Bom, vamos pra terceira cena então. A terceira cena ela vai falar um pouquinho, bom, pega o mapa da cabeça aí, como a gente já falou. A gente tá começando mostrando as invasões lá na Ilha da Grã-Bretanha. Agora essas invasões vão começar a descer Exatamente. pra Paris. Paris, exatamente, atual Paris. Você quer ver como ele tá falando exatamente da atual Paris? Presta atenção nessa cena. Genial. Onde, inclusive, essa invasão só é possível porque, vou dar um spoilerzinho aqui, tá? Vai lá. O Ragnar, que é o personagem principal dessa série, quando ele invade a Ilha da Grã-Bretanha, ele vai entrar em contato com um monge. Que ele vai gostar muito desse cara. Inclusive os vikings ficam todos... como assim você vai fazer amizade com um cristão? Ele foi muito inteligente. E essa amizade faz com que o cristão conte pra ele outras terras muito ricas e ele vai citar a Paris agora. Olha como o cara vai descrever Paris e o interesse do Ragnar nessa cena. Presta atenção. This is the River Seine. Now, I don't know where it starts, but it arrives here. And it widens. It widens around this island. And on this island is Paris. It has these walls all around. They're high and thick. And towers everywhere. How did they get into this city? There was a bridge. At least one. Like this. And what defenses did they have? I was just a monk. I did not notice such things at the time. Well, what do you say now? Now, I would say this city is impregnable. O Ragnar, é a primeira vez que ele ouve falar de Paris, ele fala que é muito mais rica, que episódios antes, esse mesmo monge vai dizer pra ele, cara, se você acha que isso aqui é muito, você não é nada. Paris é muito maior. Muito maior, mais rica, tem muito mais gente, Muito seus mais. muros são muito mais altos. Eu não vou contar pra vocês o que acontece na invasão deles ou não, eu vou mostrar pra vocês só um trechinho, que tem uma observação muito importante, do começo da invasão viking em Paris. Presta atenção no comecinho da invasão. Vou parar aqui. Espetacular, muito Explica bem pra escolhido. gente, professor. Quem é essa galera que tá correndo pra dentro? Por que eles estão fora? O que tá acontecendo? São servos. Serve. Os servos camponeses, o trabalho é agrário, a sociedade é agrária, né? A economia fundamental é agrária. E eles ficam do lado de fora das fortificações, não na parte interna das fortificações. Quem ocupa as fortificações são os nobres, né? Mas aí a gente tá falando de uma cidade inteira. A muralha, ela tem que servir para proteger também esse servo. Mas como se ele fica do lado de fora? Ora, se o servo é capturado, a cidade sucumbe em pouco tempo. Por quê? Porque vai faltar comida. Quem produz a comida, quem vai lá na terra e efetivamente faz brotar o pão, é o servo. Então,
Quando tem um ataque, esses sérvios tendem a correr para a cidade e são abrigados dentro dela. E fecham-se os portões, e depois que a batalha termina, aí eles voltam para o campo, para a sua vida diária. Além do servo ficar sempre ameaçado pela fome, era ameaçado pelas guerras, E aí pelas os caras... doenças. Não, e os caras, os nobres ainda falavam, a gente tá protegendo vocês, tá vendo? Você está me devendo. Tá me devendo aí. Ah. Bom, Espetacular. agora, minha gente, a gente vai pra última parte que eu quero mostrar pra vocês aqui. Eu vou ser sincero com vocês. Quando essa cena passou e eu assisti, eu me lembrei na hora da nossa aula. Não, mas uma coisinha antes, Léo. Vamos lembrar uma coisa. Nós separamos a cena das primeiras invasões Lá do em Ragnar cima. lá no norte. Lá no norte. Então eles saem da região da Escandinávia e vão começar a invadir a ilha da Grã-Bretanha. Então eles começam a viajar no sentido ao sul, né, indo para a linha do Equador e entram no Sena, né, atacam Paris. Depois eles continuam descendo. Exatamente. Então esse processo é um processo de invasão do continente feito por escandinavos. Então ele está vindo do norte, certo? E vão chegar até onde, Léo? Agora é uma questão interessante. Quando a gente falou pra vocês que estavam acontecendo invasões bárbaras na Europa no século VIII, não é só lá no norte, não. Essa é a parte pra você entender a invasão que vem pro norte. Agora, tem uma outra invasão também acontecendo na Europa, de um outro Pelo povo, sul. de outra religião, de outra cultura no sul da Península Itálica e toda a Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? Portugal e Espanha. Agora, olha que massa, essa série vai mostrar o encontro de vikings que vieram do norte com árabes que vieram do sul. Exatamente. E eu quero que você preste muita atenção, porque essa cena ela é um pouquinho maior, mas cada detalhe o diretor colocou ali pra te impressionar e te mostrar alguma coisa, te ensinar. E eu quero que você preste atenção em algumas curiosidades. A primeira cena é um dos vikings, o filho do Ragnar, o Bjorn, ele vai dizer o seguinte, ele vai encontrar com o tio dele e vai dizer assim, eu quero ir até este lugar, tá aqui no mapa, Isso. nesse mar aqui, o mar Mediterrâneo, presta atenção. I want to go here. Ó, para um pouquinho. Isso é genial. Aqui, ó, se você der um zoom, eu vou tentar dar um zoom pra você ver. Aqui está escrito assim, ó, Espanha. Aqui está escrito Espanha. Espanha. Aqui está escrito Roma. Roma. Ó, Roma. Roma fica aqui, Espanha fica aqui. Os mouros, eles estão vindo por aqui, ó. Isso, aqui por pelo baixo, norte da pelo norte África. da África. Vão passar pelo Estreito de Gibraltar. Que é bem aqui, ó. Isso. Bem aqui. Entra na Península Ibérica. Eles já estão ocupando o sul da Península Itálica. O que importa é você saber que aqui está escrito bem claramente Espanha e o Bjorn tá dizendo que ele quer vir nesse mar, o mar Mediterrâneo. Mediterrâneo. Olha que massa. To this sea. But I have to sail along your coastline to get there. I need safe passage for my fleet. Agora, esses caras realmente vão embarcar em direção ao Mediterrâneo e tem uma segunda cena que o Bjorn não sabe quem tá indo lá, o que ele vai encontrar. Mas o Rolla já sabe, o Já. Rolla vai dizer pra ele quem são esses caras, pra provar pra vocês que eu não tô falando besteira. But provisions. We don't have much food. What will they think? The people there. I don't know. I don't know anything about them. They call them Musulmen. Para. Olha o que ele fala. They call them Musulman. Eles são chamados de Musulman. Agora, olha que explicação interessante. Musulman é o muçulmano em inglês. Muçulmano. E o próprio árabe é muslim, Então, o que significa Muslim? aquele que faz o bem. Então, mus deve ser Então, muçulmano é o que faz o homem bem. que faz o bem. É aquele que faz o bem. Muslim, o len deve ser o homem, ou, Creio que né? sim. Porque a gente fala mano, muçulmano, muçulém, muçulman. Olha que E interessante o as árabe línguas, né? muslim. Olha que interessante, É cara. espetacular. Ele está dizendo, ó, eles se chamam muçulmanos e E eles adoram... calma. Ele vai dizer agora. They worship a god named Allah. E o Bjorn já fica pensando, já fica meio de cara, ele já viu meio o que vem pela frente. Porque eles já enfrentam um deus.
Que é o Deus cristão. Agora Desde tem que chegaram outro. Agora tem um outro Deus Cara, mas... chamado Alá. Não, e mais do que tem outro Deus, de novo é só um Deus? É, Que isso, excelente cara, esse povo observação. tem só um claro, como Deus. assim? Eles economizam nos É, deuses? não tem muita falta. Esse tal de cristão só tem um Deus. Agora Esse o tal de outro muçulmano só também tem um só Deus, tem a um gente tem um Deus. monte, né? Nós temos um monte, tamo aí. Agora, o grande finale. Ah, A cena... vamos falar uma coisa primeiro? Pode falar. O diretor não coloca uma cena, segundos de uma cena de uma série dessa, levou horas e horas e horas de produção. Cara, uma ceninha dessa, pensa, agrega valor. Quando aparece uma cena e fica 10 segundos na mesma cena, Nossa, é o muita diretor quer coisa. te dizer alguma coisa. Ele tá dizendo, ó, preste atenção nisso aqui explica muito Não, do que e vem outra pela coisa, frente. ele nunca vai colocar um recorte exatamente na mão de uma pessoa, pegando alguma coisa, se não for pra você olhar pra isso. Então presta atenção nos detalhes dessa cena. Para aqui. E começa onde a cena? Começa numa cidade, uma localização Chamada- geográfica da época. Chamada. Algeciras. Aí já tem uma informação interessante. Porque Porque é árabe. é a primeira vez que os árabes vão aparecer na série. Até agora não apareceram. E a primeira imagem que ele quer que você tenha dos árabes é essa aqui. Presta atenção. Parou. O que ela pegou ali? O que ela pegou ali? Uma pimenta. Uma pimenta. Poderia ser cravo, canela, gengibre, açafrão, noz moscada, sal, açúcar. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Você deve estar se perguntando. A mesma coisa que eu me perguntava antes de conhecer esse homem. Eu dizia, mas será que o povo era tão louco por comida apimentada? Que o povo tem tanta pira em pimenta, noz moscadas, essas coisas. Antes, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero que você assista essa série inteira e ache uma geladeira. Com Não certeza. tem a pimenta utilizada pra você preservar alimento. Todas as especiarias, que são esses produtos especiais, muito valiosos, muito caros, vêm do Oriente, junto com a expansão do Império Islâmico, e introduz essas especiarias no mundo europeu lá no século 7 e 8 da era cristã. Exatamente. Então, o que o diretor quer? Quer que você entenda quem são eles, o que eles estão fazendo aí, Outra o que eles observação. trouxeram, inclusive, Outra para a observação. cultura europeia. Olha que massa. Agora a gente vai deixar a cena rolar um pouquinho, depois se precisar a gente volta. Mas olha que massa, tá acontecendo uma feira. Lembra da primeira invasão que eu falei pra vocês? Cadê essa feira? Não tem feira na primeira invasão. A primeira invasão é uma calmaria lenta. Agora, onde o árabe chega já é feira, pendlive, 6 reais. já é japonês. Já foi em feira? Comer pastel. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha- Você tem uma praça central, você tem as barracas. Sabe qual é a coisa mais medieval que nós temos na nossa cidade hoje? É a feira. É a feira. Você pega a feira, qualquer feira que você for, tira a Kombi e põe uma carroça no lugar. É isso a aí. mesma É a mesma feira. É a mesma feira. E o árabe, vamos lembrar, a Idade Não, e a Média... carroça ela é um pouco mais rápida que a Kombi também, né? Custo-benefício é maior. Viu, meu querido? Olha só. Porra, esqueci o que eu ia falar. Não, o humor tá aqui pra isso, pra destruir o conhecimento. O objetivo da piada é acabar com a ciência, cara. É que eu fiquei pensando na Kombi, numa corrida da Kombi com a carroça medieval. É porque a carroça, o motor da carroça tem mais cavalos do que a Kombi. Tá entendendo? Não, é verdade, é verdade. Meu Só que querido. andou já... Veja bem, a quantidade de produtos, a organização da feira, a variedade de Produtos que não tem na Europa. não existiam, é uma novidade. A cara que os vikings vão fazer É de quem é tá. eles estão assim, extasiados com o que eles estão vendo. É algo, é muito colorido, Uhum. é muita gente, é gente comprando, tem música, tem conversa, tem. Então o diretor ambientalizou uma espécie de burgo. Uhum. Vamos lembrar que o árabe, lembrei que eu ia falar para você. Ah, O feudalismo foi europeu. Dentro da Europa. Fora dela, você tem o comércio fluindo ainda. Torando. No mundo, no Oriente Médio, na África, na Ásia, no extremo da Ásia. O comércio ele manteve-se, mesmo com a queda de Roma, né? Fora da Europa. Então o europeu não está acostumado com isso mais. Ele não Esse sabe mais cara, o que é ele isso. não faz ideia, ele não consegue Isso aí entender. existia na Roma muitos séculos antes e havia entrado em profundo declínio. Então, as invasões dos vikings na Europa, no norte da Europa, você não tem a feira. Não.
ali onde estão os árabes você tem. E agora, olha coisa complexa pra Europa. a reação dos vikings. Vou deixar a cena rolar. Genial. Só comenta no final O dela Flock, agora. o Flock. Flock. Olha a Foca reação do nela. Flock. As roupas são mais coloridas. Significa que você tem mais pigmentos disponíveis. Animais exóticos. A mulher, né? E agora o bicho vai pegar. Olha o enquadramento, presta atenção. Ele é um cara. Ele é um intelectual. Olha a cara de quem não tá entendendo nada, A cara. música, a oração. Ele tá ouvindo a oração. Ó, o cara experimentando as frutas. O juvenil já quase foi pra fita de graça, né? Fica distraidão? Garoto. Fica distraidão, né? Juvenil, milênio. Milênio total. E o pior é aquele tipo que chama atenção só olhando. Só Né? olhando. A mesquita. A mesquita. Aparece a mesquita. Ah, tem que parar aqui. Parei. Aqui eu posso parar já. Tem várias coisas aí. Vamos começar pela mesquita. Que o que o Flock tá vendo é a abóboda da mesquita. Já começa por uma arquitetura que ele não estava acostumado. Ele não estava, porque isso é muito árabe, né? A música, que na verdade não é uma música, desculpa, é uma oração, né? Tá sendo feita uma oração e ele tá chamando a atenção dele, porque as pessoas estão orando lá. E a própria feira, então ele olha aquilo, é colorido. Eu acabei de falar, eles têm muito mais pigmentos. A roupa é mais variada, ela é mais colorida. Enfim, e eles estão extasiados com essa mulher, como se você entrasse num outro mundo. Exatamente. Pra eles. Olha, a cena vai continuar. Eu não vou mais mostrar aqui, agora eu desafio você a assistir essa série. Se você tiver qualquer dúvida, nosso Instagram tá aqui, pergunte. Entre em contato. A gente gosta de explicar pra vocês cada detalhezinho. Ó, professor, não entendi. Por que aquilo lá tá... Não, porque detalhe, enfim. A gente tá aqui pra isso. E assim nós vamos encerrar a Semana da Idade Média. Tivemos aula, tivemos várias curiosidades bem cabulosas. Massa. Tivemos resolução de exercício, uma paródia ontem que deu o que Genial. falar. E hoje, Cinepipoca Vermelha, fechando a Semana da Idade Média. A partir de segunda-feira começa uma nova semana. Nós vamos falar de Grécia Antiga, tá? Já vou deixar muito bem claro aqui. Grécia Antiga, teremos curiosidades, teremos aulas, teremos exercício, música e Cinepipoca Vermelha. E paródia. Também. E paródia, exatamente. E a paródia, meu filho, vem um negocinho interessante pela Vem frente. mesmo. Beijo no coração de vocês. Até segunda-feira.